dizer que eu tenho um jogo de serviços que não tem descrições idênticas, ou seja, eu vou ter que associar manualmente essas composições. Eu vou transformar, então, essas composições, esse pequeno lote de composições, eu vou transformá-las em verbas. Isso, então, foi o que eu fiz agora. Vou pedir para selecionar apenas o conjunto de serviços de verbas e passar a trabalhar cada um desses lotes. Então, braçadeira de fogo com diâmetro de meia. Eu quero associar uma composição a esse item. Uma a uma. É um trabalho bastante árduo. Veja você que nós já realizamos trabalhos aqui com 16 mil serviços, onde nós tivemos que fazer a associação, mas nós fazíamos a construção das composições por grupos de serviços. Eu vou mostrar mais adiante. Isso ganha uma produtividade absurda. Mas, de qualquer forma, se eu quero associar, eu posso então associar composição a elementos verbas e elementos nulos presentes na minha planilha. Com clicar de botão, eu tenho então a tela onde eu tenho a visualização de todo o lote de composições, do cadastro de composições da minha obra. Eu poderia então pedir que ele fizesse a seleção por palavras-chave e num determinado momento ele selecionou 16 mil composições para aquelas que tinham as palavras braçadeiras em fogo. E o trabalho que eu estou realizando, a composição que eu estou realizando é com diâmetro de meia. Então eu localizo a composição que eu quero, eu visualizo essa composição na parte de baixo dessa lista e com um duplo clique ou clicando a opção sair, eu tenho então a associação daquela verba, daquela composição àquela verba. E assim eu vou trabalhando. Observem que eu tinha 9 itens, agora eu só tenho 8. Então, da mesma forma, eu quero fazer isso com esse novo serviço. Eu peço autoassociação, peço que ele me preencha todos os campos com as primeiras palavras, peço para confirmar, a seleção foi feita de tal forma que agora eu tenho um número menor de elementos, escolho aquilo que eu desejo de forma, eu quero o elemento mais completo, com um duplo clique, aquela verba, aqueles 8 itens, ela se transforma então numa composição específica e eu passo a ter só 7. Bom, vamos voltar, antes de qualquer coisa, eu vou voltar a transformar todos aqueles meus elementos em verbas para que eu possa lhe mostrar um processo muito mais dinâmico de construção. Então eu tenho um conjunto, eu vejo que esse conjunto de insumos são insumos que têm diâmetros, uma situação de trabalho, de aplicação, ou seja, uma situação de uso de mão de obra muito próxima e de consumos de materiais muito próximas, de tal forma que se eu criasse uma composição para cada uma, eu poderia usar talvez o mesmo índice de produtividade para mão de obra e de consumo de alguns materiais para esse mesmo conjunto de obras. Então eu seleciono o conjunto e peço a ele para construir uma composição de uma verba ou nulo. Eu entro numa tela específica, eu solicito a ele que me traga, por exemplo, as composições similares àquela que eu tenho. Ele então me traz o corpo daquela composição e eu posso editá-lo de tal forma que eu vou especificar um novo conjunto de recursos para os serviços que eu venho trabalhando. Bom, a primeira coisa que eu faço é a seguinte: a nossa ideia é, de uma verba, cadastrarmos essa verba no nosso cadastro geral de insumos, criarmos uma composição específica com o corpo que aqui vai ser definido, jogando esse insumo dentro dessa composição. Então a primeira coisa que eu vou fazer é deletar o elemento chave, o elemento marcante desse serviço, que seria então o próprio material. Eu passo a considerar esse. Se eu quiser, eu posso entrar, então Terflon, eu posso entrar com algum tipo de insumo. Eu vou pedir para filtrar aqui, fita, vou pedir para colocar uma fita isolante ou uma fita Teflon de 3/4. É isso que eu estava. O consumo dele por peça eu já defini o índice. Então, além de eu pegar uma composição básica, eu posso incluir novos itens. Esses itens eu quero que eles sejam então aglutinados, ou sejam classificados, já que serão
classificados dentro da minha base de dados de insumo como um elemento genérico. E num clicar de botão, o que o sistema faz? Ele constrói aquelas composições para mim. Então vamos lá, olha o que aconteceu. Eu vou pedir a visualização do corpo de composição. Os serviços foram criados utilizando-se uma parte comum de recursos, e aquela verba se transformou num insumo que foi criado no cadastro dos insumos e devidamente classificado a nível de classificação master e de grupo de custo, e foi aquele elemento, aquele insumo, aquela verba foi então classificada dentro desse serviço, e assim para todos os demais. Ou seja, numa única operação eu criei 4 composições específicas, sabendo que eu tive alguma referência para poder mensurar que são serviços que teriam o corpo de mão de obra produtivo com os mesmos índices. Tá? Então esse processo me gera uma agilidade também absurda no cadastramento de serviços de composição, e dessa forma eu posso então ter composições, ter uma planilha importada do Excel de uma forma muito rápida, criar a nova estrutura hierárquica da planilha, associar composições de forma automática ou não, uma a uma, e criar composições para um lote muito grande de composições. Aquele processo de associação ele também pode ser feito, vou voltar aqui, vou pedir a classificação das verbas, ela pode ser feita também para um conjunto de serviços, fica a meu critério esse tipo de situação. Então nós mostramos a vocês agora como é fácil transportar uma planilha do Excel para dentro de um sistema de orçamento, utilizando-se algumas ferramentas específicas e únicas que nunca foram desenvolvidas por outro sistema qualquer, de forma a você ter não verbas em sua planilha, mas recursos que você venha a poder analisar. Eu agradeço essa explanação e me coloco à sua disposição.